Lucas 15, que fala sobre a parábola do filho perdido. A história de Saul, legal, é que ele fala de um cara que não tinha nada e um dia depois estava assentado na mesa com os caras mais importantes que tinha. E já o filho pródigo não, ele estava sentado na mesa e decidiu sair. Ele estava num lugar de honra e decidiu sair dele. E quando a gente lê a palavra lá em Lucas 15, versículo 1, na parte B fala assim que esse homem acolhe bem os pecadores e come com eles. Então os fariseus estavam olhando para Jesus e via que Jesus se assentava com os pobres, com os publicanos e comia. Ele tinha um tempo de mesa com quem ninguém queria ter um tempo de mesa. E aquilo começou a incomodar eles. Aí ele vai lá e conta 3 parábolas. Ele conta da ovelha perdida, da dracma, e por último ele conta a do filho pródigo. E as 3 praticamente têm o mesmo significado, né? Jesus querendo falar uma coisa só. Aí eu queria conversar com você sobre isso. Sobre uma pessoa, um cara que tinha um lugar na mesa, mas decidiu sair, sabe? Sim. Como você vê isso? Felipe, então, cara, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? Por poder estar junto aí, que esse vídeo aí possa abençoar a galera que vai ver depois aí e possa ajudar eles, né? Assim como tem nos ajudado. Sim. Cara, eu vejo assim que quando eu olho para essa parábola assim, cara, uma coisa que chama muito a atenção minha assim é às vezes a nossa falta de amor, né, cara, em algumas coisas. Porque eu olho na parábola do filho, cara, e eu vejo tipo 2 filhos e um pai que ama, né? Acho que quando a gente decide assim de sair da mesa, levantar ali, abrir mão do nosso lugar, cara, é aquele momento que a gente não entende quem nós somos. Sim. Né? O quão amado nós somos, né? E acho que isso faz com que muitas vezes a gente tome decisões de pular fora, de sair, igual nós estávamos conversando um pouco antes aqui, a respeito do corpo, né? De às vezes olhar para dentro de si e pensar, eu sou menor, sou significante, não faz diferença eu estar ou não, e aí acaba tomando umas decisões nesse contexto. Nesse caso aqui é uma situação diferente, né? É igual você disse, alguém que está sendo honrado, está numa mesa e acaba tomando uma decisão de sair fora disso. Cara, quando eu olho para essa situação, sabe o que eu penso, cara? Eu penso no Adão. Dá pra você levar lá no Adão, cara. Dá. Porque, cara, o Adão era esse cara. Ele era o cara que sentava na mesa. Ele era o cara que na viração do dia ele tinha esse particular com Deus, sabe? Ele era o cara que tinha esse contato de intimidade profundo que nós vamos viver, talvez não, provavelmente na glória, né? Quando a gente estiver com Jesus, quando a gente estiver com Deus, a gente vai poder desfrutar desse relacionamento, né? E assim, às vezes a gente não entende esse contexto disso aí. E o Adão trocou isso tudo, mesma coisa igual o filho, por uma experiência, por algo assim que ele pensava, será que é melhor? Será que essa possibilidade pode gerar algo surreal para mim? Né? Então, assim, é muito decepcionante quando você olha essas coisas. E nos dias de hoje, cara, isso é muito real para nós, muitas das vezes. Nós fomos acolhidos. A gente teve essa oportunidade de voltar à mesa. No mês de agosto, cara, a gente estava tratando na igreja nossa lá a respeito de ser nós. E uma das coisas que Jesus falou com a gente lá, cara, foi quando eles estavam ali na cruz, né? E você vê na cruz ali o bandido da direita, né, ou da esquerda, não lembro agora, né, que é aquele que está blasfemando, está xingando e tudo mais. E eu até disse para ele, gente, quem representa esse cara? Cara, esse cara é Adão. Porque quando Adão ele peca, a reação de Adão não é dizer, pai, perdoa, cara, tipo, eu errei. Sabe, eu falhei. Às vezes eu fico pensando assim, sabe, porque, cara, qual será que era o tipo de relacionamento que Adão estava vivendo com Deus? Porque o relacionamento de Deus com os homens é intenso, a ponto de Deus dar o que ele tinha de melhor. E às vezes o nosso relacionamento, que verte de nós, não tem a mesma intensidade, sabe? Sim. A ponto de você preferir justificar ao invés de dizer eu errei. E Adão vai fazer isso. E aquele bandido da cruz, ele está da mesma maneira, ele está dizendo para Jesus, cara, tira nós daqui. Você não é o cara, você não é o que não fez tantas coisas. Desce daqui, salva você e salva nós. E era mais ou menos o que Adão estava dizendo. Cara, a culpa é sua, Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu que deu essa coisa de me comer, cara. Entendeu? E
Jesus já é esse novo Adão. Então quando Jesus está ali naquela cruz, cara, ele é esse novo Adão, e ele está quieto, ele não está carregando um peso sobre si, ele está vivendo uma situação, e ele está ali, porque ele entendia que não tinha justificativo para aquilo. Ele era o peso, ele carregou o peso do pecado, não tinha justificativo. E ele entendia que ele, né, uma coisa que eu falei para eles é que quando você vê Jesus no Getsemane, Jesus não está lamentando, chorando, suando sangue, como a gente vê a física, né, a medicina contar, né, porque simplesmente ele tinha medo da cruz. Mas é que Jesus, ele cresceu num contexto de relacionamento. Era o Pai, o Filho e o Espírito. E era a primeira vez que Jesus ia ficar só ele sozinho, sem esse relacionamento. Ele cresceu num contexto de pluralidade. Era a primeira vez que ele ia ficar num contexto onde estaria somente ele. E por isso que uma das frases ditas por ele naquela cruz é: Pai, porque me abandonaste. Sabe? Jesus não estava acostumado com esse abandono, mas ele entendia que aquilo fazia parte. Porque quando a gente olha para a representação aqui dessa parábola do filho pródigo, é esse Adão que saiu fora. E Paulo vai dizer que se por um Adão que saiu da mesa, toda a humanidade saiu junto com ele, era necessário que um outro Adão voltasse para a mesa. E para que ele voltasse para a mesa, tinha que ter uma necessidade. Né? Não a mesma que o filho pródigo vai usar aqui, né? Que é a necessidade do filho sentir: quero voltar para o relacionamento com o pai. Não é um lance de estou arrependido, é um lance de tenho necessidade. E é o que a gente faz também, a gente faz isso. A gente volta para a mesa por necessidade, não por arrependimento, amor e dedicação e coisas mais. Só que daí quando você vê Jesus na cruz, ele entendeu isso. E ele está em silêncio, ele está partilhando daquilo, porque ele sabia que aquilo que esperava ele depois daquela mesa era muito maior. Então, que a gente vai ver João falar lá na frente, né, cara, na primeira epístola, capítulo 2, acho que versículo 1 ou 2 também, e ele vai dizer: tem um advogado sentado do lado do Pai, intercedendo por vós. Então Jesus sabia que depois daquela situação, o resultado de mesa dele era voltar a se assentar do lado do Pai, como Adão fazia todos os dias, né, cara? E no terceiro a gente tem aquele bandido que está vivendo esse processo, que é o que nós estamos vivendo hoje, dessa oportunidade de retornar a essa mesa, porque ele vai dizer pro outro: cara, nós somos culpados disso aqui, nós falhamos, sabe? Nós entendemos, nós temos um motivo dessa condenação, mas ele não. E ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, lembra de mim quando eu entrar no teu paraíso, sabe? Até no dia eu falei para eles: cara, essa mensagem ela precisava chamar de volta ao paraíso, né? Porque daquele momento Jesus vai olhar para ele e falar: cara, você vai estar lá comigo, sabe? Então, assim, quando eu olho para o filho pródigo, cara, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito esse movimento adâmico, sabe? Que partilhava de uma honra, de uma liberdade, de um carinho, de um relacionamento, e resolveu pegar tudo, cara, e dar ouvido à tentação, e sair daquele meio para tentar viver uma oportunidade, uma vida, uma história que a gente, se olhar para Adão, nós sabe que não tem resultado, né? E quando a gente olha para essa palavra, a gente também sabe que não há um resultado positivo. Sim. Né, cara? É uma coisa assim. Eu tinha falado de Adão, eu lembrei de uma coisa que eu falei ontem, pessoal, que o que a serpente ofereceu para, na verdade, Eva, era ser igual a Deus. Só que ela já era. Eles já foram criados a imagem e semelhança de Deus. O Satanás oferece para eles uma coisa que eles já tinham. Eles sentavam numa mesa e eles foram enganados a sentar numa mesa que eles já tinham isso, eles não precisavam. Era uma coisa que eles já tinham, né? Muito louco isso, né? Eles já tinham, eles já eram igual a Deus. Eles não precisavam de... eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que quando o inimigo engana a gente, é muito pelas coisas que a gente já é. A gente acha que, igual o filho pródigo, você falou, já tinha tudo, né? Acho que também, assim, é um lance de... a gente também estava comentando isso, né, cara? Que você vai descobrir muito na questão do discipulado, né, cara? Eu tava brincando lá com o Lana, eu tava falando, né? Nossa, eu gosto tanto de discipulado, e ele falou: cara, nem parece. Eu lembrei, cara, depois que eu li aquele livro do Formador de Heróis, cara, eu me encontrei tanto dentro dele, sabe? E depois que você entende, assim, qual é o
a sua missão, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, cara, acho que fica mais difícil pra você sair da mesa, né? Fica mais difícil para você querer ceder o seu lugar, né? Querer falar assim, não, eu vou sair, eu não quero ficar mais nesse lugar, sabe? E o que eu vejo assim é que tanto Adão e Eva, quanto o filho que Jesus está tratando aqui nessa parábola, cara, eles não entendiam quem eles eram pro Pai, né? Quem que eles de fato eram. E assim, até mesmo quando você olha o filho mais velho, né? Que Jesus está usando ali para trazer uma representação dos fariseus, que também não entendiam quem era o Pai. Então assim, eu vejo que tem pessoas que estão levantando da mesa porque não entenderam quem elas são o Pai, tem pessoas que estão sentadas na mesa sem entender quem é o Pai. É igual quando Jesus está conversando com seus discípulos, ele está dizendo assim, olha gente, é necessário que eu vá, é necessário que eu vou até o Pai, é necessário que isso vai acontecer, é necessário porque vai vir outra pessoa no meu lugar, e aí Tomé vai dizer e fala assim, mas para onde o senhor vai? O que você vai fazer? Sabe? Tipo, o que tá rolando? Que doideira que é essa? E aí Jesus fala assim, pô, Tomé, eu tô contigo, cara. Você não entendeu ainda? Você não entendeu qual que é? Porque o Tomé fala assim, então, nos mostra o Pai, nos mostra, né? E você não entendeu? Então, assim, às vezes a gente está sentado na mesa sem a gente entender aquilo, sabe? E um dia que eu tive a oportunidade de ir lá no Victor, ministrar sobre identidade, uma coisa que a gente falou lá foi que, cara, a gente descobre a identidade de quem a gente em Deus, cara, quando a gente descobre quem Deus é. Porque o apóstolo Pedro foi assim, quem diz que eu sou? Quem estão falando que eu sou? Ah, ele diz que o senhor é um apóstolo, é um profeta, ele diz que o senhor é Elias, ele diz que o senhor é João Batista, Jeremias. E aí Jesus fala, beleza, cara, isso é o que as pessoas estão falando, mas vocês que estão comigo na mesa, quem que eu sou? Porque vocês precisam saber quem eu sou, porque senão vocês vão ensinar uma coisa que não existe. E aí Pedro vai levantar, né, e vai dizer, eu digo que tu és Cristo. E aí Jesus vai devolver aquilo para ele. Pedro, quem ele é, né? Então se eu sou Cristo, você é Pedro. Você não é Simão mais. Porque até então eu chamava ele de Simão, né? Sim. E Simão o nome Simão significa caniço, né? E a gente sabe que o caniço no deserto é como se fosse um bambuzinho, né? E ele acompanha o vento. O vento vem, tampa ele é entupido, depois o vento vai para o outro lado, então ele não tem firmeza nele mesmo. E aí Jesus fala, não, cara, a partir de agora você não é Simão, mas você é Pedro. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, cara. Então, se a partir do momento que a gente entende de fato quem a gente é, a gente não tem motivação para sair da mesa. A gente quer estar na mesa, porque a gente sabe que na mesa tem comunhão, na mesa tem adoração, sabe? Na mesa tem partilha, na mesa tem relacionamento, né? E assim, é muito triste, às vezes a gente vê assim, pessoas que estão se levantando da mesa, porque elas não conseguiram, pensam às vezes que não tem lugar para ela ali. Sabe, que eu não sou digno de estar nisso, eu não sou, sabe, eu não posso estar nessa mesa, sabe, e na verdade nem sempre é assim, sabe, todas as vezes que a gente reconhece a nossa falta de capacidade, cara, é o momento que nós mais entendemos quem Deus é, sabe? É o momento que a gente mais entende isso, porque ele diz para o apóstolo Paulo, né, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então todas as vezes que você diz, Deus, eu não sou capacitado, e ele fala para você, continua na minha mesa, porque é daqui que vai partir o pão, é daqui que vai partir o comando, é daqui que vai partir a instrução, para você poder fazer aquilo que é meu e não seu. Né? E é nesse momento que a gente é capacitado, cara. Eu separei 3 pontos aqui, eu queria que você comentasse que quando a gente vê as três parábolas de Jesus, a gente vê que a primeira é da ovelha perdida. Aí eu até separei aqui, escrevi que é o amor que procura. Então Jesus ele fala de um amor que vai atrás, né? Fala de um amor que vai atrás. O segundo é o amor que encontra, porque ele conta a parábola da dracma perdida. Então mostra que aquela mulher, ela varreu a casa até ela achar. E o último é o amor que perdoa, né? Um pai que perdoa, que o filho foi, voltou, ele foi perdoado. E eu vejo 3 coisas aqui, 3 coisas iguais nessas 3 parábolas. Que nas 3, quando eles encontram, eles festejam junto com os amigos numa mesa. Eu achei isso muito interessante, queria que você comentasse, sabe? Sobre uma mesa, às vezes, de celebração por alguém que voltou.
sabe? O filho pródigo voltou e o pai mandou matar o bezerro mais gordo lá para eles festejar junto. Quando a ovelha perdida volta, fala que o pastor vai com a ovelha nas costas, ele volta feliz e ele comemora com os amigos dele. Sim. E a mulher fala que ela junta as amigas dela para comemorar, porque acharam a dracma perdida, sabe? E eu queria que a gente falasse, fosse para esse lado de ficar feliz, de comemorar quando alguém volta para casa do pai, sabe? Ou se tiver alguma coisa para acrescentar. Olha, eu olho pra isso aí e eu acho muito legal, né? Porque, assim, só consegue comemorar, né, quem realmente tem maturidade para entender quem o pai é. Porque quando você olha assim, muito mais nessa não comemoração, né, a gente vê isso aí só na última parábola, né, que é a do filho mesmo. Nas outras, ambas as outras duas, né, há uma comemoração. Né? E na última não. Né? Na última, o irmão mais velho, que na tradição, o correto era o irmão mais velho fazer isso. Era o irmão mais velho ir atrás do seu irmão mais novo e trazer ele para reconciliar com o pai. Uhum. Essa era a tradição correta. Só que daí não, isso não acontece. E aí quando o irmão tá ali, eles estão festejando e o mais velho chega, rola toda aquela falta de empatia com o pai, não é nem com o irmão, é com o pai, sabe? De olhar para o semblante do pai, de sentir o que o pai está sentindo, sabe? De entender aquele momento e a importância para o pai, sabe? E assim, eu vejo que dentro, muitas das vezes, no meio nosso, isso é uma coisa assim que é recorrente, né? A gente não sabe lidar com essa situação até hoje. Né? Até hoje a gente não sabe festejar, a gente não sabe cumprir aquele que fala na palavra, alegrar com os que se alegra e chorar com os que choram. A gente não tem dificuldade com isso ainda, sabe? Eu vejo isso muito por conta da imaturidade, né? E uma coisa assim que eu admiro muito em Deus é que Deus não ficou esperando essa maturidade chegar em nós. O que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte, que ele precisava levantar um irmão mais velho, que fosse capaz de fazer o que nós não somos. E aí entra Jesus. Uhum. Porque Jesus é esse irmão mais velho. É. Jesus é esse irmão que vai atrás do seu irmão mais novo e leva ele até o pai para ele se reconciliar, sabe? Para que possa haver essa festa no céu, essa festa, né? Essa comunhão verdadeira, essa alegria, né? Ainda voltando um pouquinho no que a gente tratou no mês passado, que a gente estava falando de uma igreja que é nós, né? Como se tornar essa igreja que anda verdadeiramente como um corpo, né? Até uma das coisas que a gente falou que é se tornar uma família para Deus, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Então, como fazer isso aí? Né? Eu vejo assim que até na mesa, aonde às vezes haveria de ver essa alegria, tem hora que a gente não consegue estar, que é na mesa do partir do pão. Que é aquela que Jesus deixou para nós, né? Tipo, o partir do pão, quando a gente parte o pão e a gente vai para nossa casa, o corpo é como se ele estivesse sendo dividido, mas quando a gente une novamente para celebrar dentro de um culto, né, num lar, alguma coisa assim, é como se o corpo se juntasse de novo para a cabeça ser manifesto ali. E nesse dia que a gente estava conversando sobre isso, a gente falou sobre, às vezes a gente olhar assim para as pessoas com desdém, por exemplo. Ah, fulano não veio no culto essa semana. E aí o líder ouve aquilo, não veio? Não tem problema, põe outro para tocar no lugar dela. Tal pessoa não está indo na célula. Não está? Não tem problema, vamos ver se a gente vai atrás de outra pessoa, vamos correr atrás, ela não quer e tal. E uma coisa assim que eu falei com eles, eu falei, gente, pensa uma coisa. Pensa no teu irmão agora, igual você, pensa por exemplo, na Sara. Imagina assim, você está na igreja, você está feliz e tudo mais, você sabe que a Sara está passando fome, você sabe que ela está chorando, você sabe que ela está sofrendo, você sabe que ela está, passando todas as coisas, e você deita sua cabeça no travesseiro e dorme, como se tudo fosse normal, como se nada estivesse acontecendo, como se você não tivesse nada a ver com isso, sabe? E segue a vida. Sabe? Só que a verdade é que não é assim. Eu lembro que uma vez que eu tive a oportunidade de participar com vocês no acampamento lá da Semeadores, em um deles, eu lembro que depois de eu ter tido a oportunidade de ministrar a palavra, na hora que fui orar para o pessoal, Deus falava uma coisa no meu coração, e ele dizia, fala para todo mundo que você orar,
eu sou o seu irmão mais velho. E eu amo você, eu não tenho ciúme de você. E eu quero partilhar essa mesa de alegria com você. E eu fui falando isso para diversas pessoas e teve pessoas que verdadeiramente elas foram, sabe, tocadas por essa palavra, cara. E assim, eu acho que para nós, como igreja, é muito importante a gente adquirir essa maturidade, sabe? Esse pensamento de celebrar, sabe? Não ficar pensando assim, quando a gente olhar para as situações e ficar pensando, o fulano, como que ele tá, não, sabe, cara? Poder ser aquele amparo pro fulano, poder chegar num fulano e falar, cara, eu sei que não é fácil, mas eu posso ser a muleta que vai te ajudar a chegar até o Pai, sabe? Eu sei que não é fácil, mas eu quero estar junto com você, isso é importante para mim, sabe? Não pensar como se fosse um time de futebol. Simplesmente não está jogando a partida do jeito que eu preciso, eu substituo você. Sim. Sabe? Mas pensar de uma maneira igual nós estamos falando. Não, cara, é o meu irmão. É o meu irmão. Sabe? Se ele chora, eu choro. Se ele sorri, eu sorrio. Sabe? Então, assim, acho que a maturidade, eu tenho certeza que a maturidade no meio da igreja vai fazer com que nós possamos aprender a nos alegrar com aquilo que traz alegria para o Pai. Porque, afinal de contas, a igreja não é nosso, o reino não é nosso, sabe? O perdão não é nosso, sabe? A gente precisa pensar dessa maneira. Não somos nós que coordenamos isso, mas uma coisa nós precisamos entender, que o Pai é nosso, o pão é nosso, a mesa é nossa, sabe? Então, é tudo nós. Não tem como ser eu. Não tem como ser o meu reino, a minha justiça. Não, o reino é nosso. Sabe? O relacionamento com o Pai é nosso. Então a única forma da gente aprender de verdade a ser igreja na prática é a gente procurar todos os dias olhar para o Pai e pensar, cara, o que o Pai está pensando? O que o Pai está enxergando? Sabe? Por que o Pai decidiu perdoar igual ele fez com aquele filho? Por que o Pai podia ter deserdado o primeiro filho que pediu para sair? Sabe? E ele poderia ter sido até passivo de morte, de ser apedrejado por aquela situação. Era uma desonra. Era uma desonra, né? E o filho, que era o mais velho que ficou, idem. Quando ele nega a participar daquele evento que o pai está promovendo, ele também poderia ter sido passivo de morte, porque também estava desonrando o pai. Sabe? E assim, eu vejo uma coisa muito séria naquele que está lá dentro, e isso... Já, como você perguntou do amor, isso às vezes tem a ver com a gente. Porque sabe o que o filho mais velho não entendeu? Que o pai não queria um servo. O pai quer um filho. Ele não quer servo. Sabe? Então é o que a gente não entende muitas vezes. E quando a gente entende que o pai quer filho, a gente vai olhar para o nosso irmão como irmão de verdade. Isso não vai ser um jargão crente. Não, um jargão do meio evangélico. Não, você é meu irmão de verdade. Sabe? E independente do que tenha acontecido na sua vida, eu não vou compactuar com o pecado, mas eu não vou deixar de te amar, porque a Bíblia diz que Deus, ele rejeita o pecado, mas ele continua amando o pecador. Ele continua olhando com o mesmo carinho, com a mesma misericórdia, sabe? Com a mesma intensidade, que ele olha para mim e para você que estamos vivendo, né, entre aspas, o ápice daquilo que é o reino, sei lá, muitas das vezes, né? Porque quando você vê na parábola do publicano e fariseu, não está dizendo o que ele faz. Eu oro, eu jejuo, eu faço a minha leitura diária, eu sou uma pessoa responsável, e isso desagrada a Deus? Não. Mas aquele que está jogado no chão e está dizendo, Pai, eu sou um pecador, eu sou falho, eu estou isso, aquilo, outro, cara. Aquele também está chamando a atenção de Deus. Tá? Então, assim, a única maneira da gente aprender a festejar por aquele que volta, por aquele que é achado, por aquele que é amado, é a gente entender que o Pai, ele é nosso e esse um é o nosso irmão. E nós precisamos amar ele de uma forma que só Deus pode promover isso em nós, porque na verdade não adianta a gente dizer que a gente quer amar Deus sobre todas as coisas, se a gente não aprender a amar o nosso próximo como nós mesmos. Não tem como. Aí apenas, quando eu falei com o pessoal sobre a graça de estar falando sobre um Deus que ama tudo. E onde eu falei sobre a graça de um Deus onipresente, que é um Deus que está em todos os lugares. E se a gente entende que Deus ele não foi criado por ninguém. Deus é Deus. E ele é onipresente. E se ele é onipresente é porque ele quer ser encontrado por todos.
sabe? E eu falei pro pessoal, o lance disso é que, infelizmente, ele não se manifesta em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta com a presença dele em todos os lugares. E aí eu tava falando pro pessoal que muitas vezes Deus ele tá na esquina com aquele cara que tá vendendo droga. Às vezes ele não se manifesta lá, mas ele tá lá. Só que muitas vezes parte de nós irmos lá pregar Jesus para ele, para a graça de Deus manifestar ali, porque a gente foi atrás ali, sabe? A gente levou o manifesto da glória ali para aquele cara, e talvez é o momento onde ele vai ter uma experiência com Deus. Eu, no começo do ano, eu encontrei um cara na rua, acho que o nome dele é Thiago. Eu encontrei ele na rua assim e eu comecei a falar de Deus pra ele, só que ele me abordou primeiro pensando que eu tava querendo comprar droga, né? Sei. Eu falei, não quero não, mano. Eu moro ali. Né? Então, não quero não. Aí eu fui lá, a hora que ele falou comigo assim, eu já olhei pra ele e falei assim, cara, Jesus te ama. Aí ele falou assim, será que ama mesmo? Falou meio bravo, será que é aquela pessoa machucada, não, pela igreja e tal. Será que ama mesmo? Começou a falar bravo, eu falei, ele te ama, mano. E ele tem uma obra na sua vida. Na hora que eu falei isso, ele começou a chorar. E tipo assim, Eric, eu não fiz nada. Sabe assim, não teve louvor, não teve violão, não teve nada. Foi só um Jesus te ama que impactou a vida daquele cara. Eu não sei como que tá hoje. Mas assim, talvez Deus ele tava ali. Ele só não se manifestava ali, mas precisou, às vezes, Deus chegar e criar esse ambiente para gerar dentro dele que ele é amado por Deus. E a gente, acho que, quando que foi que ele, foi umas 3 semanas atrás que negócio da Valentina, não foi? Sim. E a gente, eu fiquei sabendo, eu não sabia, o Cadu ficou sabendo, assim, ela já estava no hospital. Aí a gente ficou, beleza, aí na quinta-feira a gente foi no grupo de jovens e eu tava com essa, sabe quando a pelinha inflama aqui? Uhum. Ela tava inflamada e eu não tava conseguindo nem relar nela, assim, eu até não tava conseguindo tocar violão, não tava conseguindo fazer nada. Aí no dia, na quinta-feira, eu fui lá e eu falei pro pessoal, gente, eu tô com essa dor aqui, cara, eu falar pra você, uma dorzinha aqui, no meu corpo aqui, tá me impedindo de tocar violão, tá me impedindo de fazer um tanto de coisa com essa mão aqui. Aí eu falei pro pessoal, cara, vocês estão sabendo que a Valentina tá internada lá, que ela tá fazendo cirurgia e tal, o pessoal não tava sabendo, alguns estavam sabendo. Aí eu falei assim, como que a gente tá bem? Como que a gente tá bem? Não tem como a gente tá bem. Embora é uma parte da unha, às vezes é o braço, às vezes cara, nenhuma parte do corpo, o Paulo fala isso, que nenhuma parte do corpo funciona faltando uma. Se tirar o dedão do meu pé, eu vou andar, eu vou cair de cara no chão, porque é o apoio meu. E aí eu comecei a falar isso sobre eles, e alguns não sabiam, alguns sabiam, e a gente, nesse dia, nesse grupo de jovens, era pra ser a palavra normal. Aí eu falei, não, gente, hoje não vai ser não. Hoje a gente vai orar por ela. A gente ficou das 8 até umas 10 horas orando pela Valentina. Orando, e o pessoal orando mesmo. Assim, eu falei, cara, se fosse um parente nosso, se fosse sua mãe, se fosse seu coisa, aí eu falei sobre isso, que a importância, como você está falando do corpo, se eu não estiver bem, não faz sentido a Eduarda estar bem. Se a Eduarda não estiver bem, não faz sentido eu estar bem. Sabe? E o corpo de Cristo é assim. Cara, se a gente é um corpo, e isso não se limita à igreja, né? O corpo quer dizer o corpo de Cristo. Todos. Cara, se não tem como a gente ficar feliz porque uma igreja o pastor caiu em adultério. Isso não tem que ser engraçado, sabe assim? Isso não pode ser engraçado. Sabe? Isso não pode ser engraçado. E assim, todas as coisas, porque, cara, é o corpo de Cristo. Embora o cara que errou, mas quem está sofrendo é o corpo, é a igreja. Então, isso não faz. E às vezes pessoas de perto, a gente vê que nem você falou, tá passando dificuldade, a gente não se alegra com essa pessoa, a gente não sabe o que tá acontecendo e parece que tá tudo bem. Tipo assim, você dorme, você deita a sua cabeça no travesseiro e você consegue dormir tranquilamente. E isso mostra que a gente tá muito longe, muito distante da mesa, né, cara? Muito distante da mesa. E nesse dia foi um dia muito legal, porque a gente não sabia como que foi a recuperação da Valentina. Eu fiquei sabendo de que ela contou lá na sua casa. Sim. Que foi um lance de Deus. Ela estava contando, né? Eu não recebi um detalhe, mas pelo que ela contou, foi algo muito de Deus. Ela contou que a Valentina falou que ele viu Jesus lá no coisa lá e tal. Eu falei, pô, cara, que legal, mano. E assim, a gente aqui, a gente aprendeu uma lição, sabe? Independente de quem fosse, que a gente não pode estar bem se a pessoa, o irmão do nosso lado, tá mal. Não faz sentido.
Isso não existe, cara. Não existe. A gente não vê Jesus fazendo isso em nenhum momento, assim. Jesus era um cara que se preocupava com o publicano, era o cara mas também se preocupava com os discípulos. Se assentava com ninguém queria sentar com os caras. Mas Jesus, ele tirava um tempo ali, e a gente vê isso muito em The Chosen, né? Verdade. Não, Lá no The Chosen mesmo Nossa, que a série é sublime, né? Não, é que eu comecei a ver com a Eduardo, a gente Ela é muito fera, cara. E ela demonstra um Jesus, assim, que eu creio que esse Jesus é o bíblico. Uhum. Porque quando você pensa assim em Jesus sendo amado por criança, cara, criança não gosta de pessoas que é antipática. Se Jesus fosse aquele cara santarrão, aquele cara que não tinha carisma, que não tinha alegria, as crianças não iam ficar perder, cara. Não ia. E assim, sobre o que a gente está falando sobre graça, aqui em Tito, no capítulo 2, versículo 11, fala uma coisa bem legal, né? Até uma vez eu estava conversando com o pessoal, falei que tipo, a graça tinha duas pernas, né? Aí eu li essa palavra que eles falam assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu disse para eles um dia, eu falei, gente, a graça tem duas pernas. Primeiro, ela se manifestou para a salvação dos homens. Cara, quando a gente olha assim e a gente pensa em graça, por que às vezes nós não conseguimos ser empático com as pessoas, a gente não consegue colocar no lugar do outro? Porque infelizmente a gente tem um metrô que mede as coisas. A gente tem uma forma de medir as pessoas, né, cara? Tipo um medidor, na verdade, né? Onde a gente mede as pessoas. Então a gente olha ali, né? E às vezes o que Deus mandou pro inferno a gente já tá condenando. Aquele lá já é do maligno. Infelizmente, cara, é uma coisa assim que só a graça de Deus, cara. E isso rola com quem tá na igreja, com quem não tá aí na igreja, com quem tá vivendo uma polêmica, igual você deu um exemplo, né, às vezes de um pastor que acabou caindo em adultério, de uma pessoa que estava em um determinado momento vivendo uma vida cristã e de repente fez uma opção diferente, né, daquilo a qual ela foi criada para viver e coisas assim. E aí a gente tende a falar, puxa, esse aí conhece a palavra, então já vai para o inferno direto. Né? A gente tem costume de... Tende a isso, né? A gente tem costume de fazer isso. Só que a gente esquece, cara, do que o Tito tá falando. Que a graça, ela se manifestou para ser salvadora a todos os homens. Entendeu? Então, assim, a graça, ela se manifestou para ser salvadora a todos os homens. Quem é a graça? É Cristo. Cara, onde Cristo tá? Em nós. Que estamos vivendo debaixo da graça. Porque o Espírito Santo, que é esse mesmo Cristo, que é esse mesmo Deus, que é Pai, que é esse mesmo Filho, esse mora em nós, cara. E por isso que, igual você contou do testemunho do rapaz. Por que aquele ambiente foi criado daquela maneira? Porque a graça que está na sua vida, ela se manifestou salvadora naquela situação, sabe? Então, assim... Por que às vezes não está acontecendo algumas coisas? Porque nós, que era para ser a manifestação do reino de Deus, estamos fazendo nada. Não é? Estamos parados, sabe? Estamos deixando algumas coisas limitar a gente. E aí, às vezes é necessário uma criança passar por uma situação igual ela passou, para lembrar a nós que Jesus ainda se manifesta. Para lembrar a nós que Jesus ainda cura, para lembrar a nós que Jesus ainda salva, para lembrar a nós que Jesus ainda transforma vidas, cara. Sabe, às vezes é necessário essas coisas acontecer para a gente poder ter essa compreensão de tão imaturo que nós somos dentro do reino, cara, assim, de tão criança que nós somos. E também, não só para isso, mas também para motivar uma igreja a se colocar de joelho pelo seu próximo. Sabe, eu vejo assim que às vezes a gente como igreja, nos dias de hoje a gente é muito numérico. É muito número, sabe? A gente olha muito pelo assim, eu falando da minha pessoa, né? Eu posso falar só de mim, claro, como um pastor, às vezes a gente como pastor, se a gente não tomar cuidado, a gente visualiza a quantidade e não o relacionamento, sabe? A gente visualiza muito... quem está entrando, quantos que estão vindo, o que foi relativo, o que está acontecendo de diferente, e não quantos estão saindo dali, sabe, para se tornar um discípulo, para ser um discípulo, sabe? Uma vez eu vi uma frase numa igreja presbiteriana em São Lourenço que estava escrito assim, entre para adorar e saia para servir,
sabe? Então, assim, às vezes a gente não consegue, as pessoas até vêm para adorar, mas elas acabam não saindo para servir. Por quê? Porque às vezes a própria imaturidade nossa como igreja, cara, atrapalha isso, porque a gente como igreja tem costume já tem o costume de andar às vezes com aqueles que a gente gosta mais, né? É uma coisa que é natural nossa. Né? Ninguém quer ter uma pessoa todo tempo andando para ser um João Batista, né? Falando raça de víbora. Ninguém quer. Ninguém. A gente quer um João. Não, a gente quer um João. Sabe? É igual um dia eu vi lá, todo Davi, ele quer ter do seu lado um Jonas. Ele não quer ter um Natan. Ele não vai querer. Sabe? Então, assim, aí isso aí acaba que a gente tende a fazer alguns grupos, né? De pessoas que a gente se identifica mais. E às vezes a gente acaba fechando esse grupo. Não tem problema se você anda com pessoas que às vezes vão compor o propósito que Deus tem na sua vida. Beleza, não tem problema. Sabe? Eu vejo que Jesus enviou de 2 em 2 justamente nesse sentido, porque vai ter momentos que você vai precisar de um parceiro do seu lado, que você se identifica com ele. Mas o que nós não podemos fazer? Causar uma restrição. Tipo, fechar o grupo. Lembra uma vez quando os discípulos voltaram e falaram assim, Jesus, tinha uma galera aí que estava expulsando demônio no seu nome, eles estavam fazendo umas coisas, mas nós falamos para eles parar. Aí Jesus falou para eles, que é isso? Tá maluco? Tá doido, cara? Gente, vocês têm que entender que quem não é contra nós é por nós. Né? O apóstolo Paulo fala em Filipenses, lá no capítulo 21, acho que no capítulo 1, versículo 21 ou 24 em diante, ele fala assim, gente, tem uma galera que está pregando Jesus porque ama. Agora tem uns que sabem que eu estou preso aqui, eles estão pregando para poder me afrontar. Mas não tem problema não, eu não estou ligando. O importante é que o nome de Jesus seja anunciado. Certeza. Então assim, o que a gente precisa entender é que o reino é muito maior do que eu, do que você. Sabe? O reino é muito maior do que aquilo que eu penso, do meu umbigo, da minha mentalidade limitada e pobre, cara. Sabe? O reino de Deus, ele é algo que ele vai além daquilo que a gente imagina. Por isso que eu acredito que talvez a gente vai chegar naquele momento lá e a gente vai olhar para algumas pessoas, igual o pastor Cláudio Duarte fala, a gente vai ter 3 surpresas quando a gente chegar no céu. Primeiro, cheguei. Sabe? Segundo, você tá aqui? Você? Uai! Terceiro, aquele irmão fulano não veio. Sabe, cara? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque nós, na nossa imaturidade, às vezes no nosso pouco desenvolvimento cristão, cara, a gente não entende isso. E assim, eu vejo que o que mais tem nos afastado e o que mais tem impedido da gente ser mais essa pessoa que se alegra, essa pessoa que rompe nessa maturidade, é a gente colocar a Bíblia como referência de vida para nós. Porque assim, são 3 coisas que têm sido muito negligenciadas nos dias de hoje, que forma o tripé do cristão. Palavra, oração e jejum. A partir do momento que a gente vai vivendo essas coisas, a maturidade vai ser formada dentro de nós. Cristo vai ser formado cada dia mais e mais dentro de nós. Sabe? Vai haver um revelar mesmo do Espírito para nossas vidas. E aí nós vamos começar a entender que, cara, eu não jejuo porque eu quero ser santo. Eu não jejuo porque eu quero ser poderoso. Eu não jejuo porque eu quero ter autoridade. Não, eu não vou fazer por essas coisas. Eu não oro porque eu quero ser santo. Eu não oro porque eu quero ter autoridade. Eu não leio a palavra porque eu quero ser um bom pregador. Não tem nada a ver com essas coisas. Porque Jesus disse que algumas pessoas naquele dia vão falar, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, mas ele vai falar, não conheço você. Sabe? Não, eu estou fazendo tudo isso. É porque eu quero ter um relacionamento com meu pai. E esse relacionamento com meu pai vai alinhar o meu relacionamento com meu irmão. Porque é um relacionamento na vertical e é um relacionamento na horizontal. Sabe? Então, assim, a partir do momento que eu entender isso, aí, cara, a tendência é que essa graça comece a ser manifesta. A tendência é que a gente comece a passar por algumas situações e as pessoas vão nos procurar, e aí você vai começar a falar do amor, ou você vai procurar elas, né? Porque, na verdade, é o que nós fazemos de errado, né? A gente deixa muitas pessoas procurar a gente, e a gente está errando, porque Jesus disse que as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Então, quem tem que chegar e meter o pé na porta é a igreja. Olha, que é palavra simples, a gente não precisa nem falar bonito. Hoje em dia, se chegar e falar um Jesus te ama, você arrebenta com a pessoa. Sabe? A gente não precisa fazer muito. Eu acredito que hoje
É um pessoal assim, se a gente for chegar, e beleza, eu concordo que tem as estratégias, que tem que, como o Paulo fazia, sabe? Parar, como que tá o lugar, eu vou fazer assim, assim, assado, beleza, tem que ter. Mas eu acredito que o Jesus te ama. O Jesus te ama, acho que faz muito sentido para as pessoas, porque é disso que elas precisam. Às vezes a gente deixa de fazer porque não tem estratégia. Sabe assim? Aí, tipo assim, cara, beleza, tem que ter, mas a gente não. Eu aprendi isso, meu pai um dia falou isso pra mim. Que eu falei assim, eu não quero sair pra evangelizar. Não, tem que ter estratégia, eu não vou sair. Coisa, não, tem que pensar certinho, beleza, eu falei, não, velho, você esperar, você ter alguma coisa pra você ir, você não vai, a gente acomoda, querendo ou não, a gente acomoda. Porque pra mim era assim, porque eu não conseguia abrir a boca e falar de Jesus pra ninguém, cara, e isso foi uma luta pra mim. E no começo desse ano eu falei que eu ia vencer isso. Aí no primeiro mês do ano, assim, eu fiz um voto com Deus de falar de Jesus pra uma pessoa por dia. Aí eu acabei perdendo esse medo pô, cara, agora pra mim não é uma coisa tão difícil assim. Embora eu não seja um evangelista, né? Mas Sim. acho que o ID é pra todos, né? Claro. Não é pra todo mundo. E também, assim, depende da maneira que você encara o evangelismo, né? É. Um exemplo, quando o evangelismo precisa ser estratégico? Quando o evento é maior do que a minha capacidade. Com certeza. Entendeu? Então, eu vou precisar de estratégia, vou precisar de pessoas do lado, pessoas que pensam diferente de mim. Eu posso ser evangelista, mas vou precisar de um apóstolo, vou precisar de um mestre, vou precisar de um pastor, vou precisar, entendeu? Da galera que compõe o seu ministério junto para isso. Sim. Agora, quando o evangelismo não precisa de estratégia, quando o evangelismo é 1 a 1. Porque não precisa de uma estratégia para você viver um relacionamento. Com certeza. Precisa de um aproximar e de um começo de uma palavra. É. Né? Agora, igual você disse a respeito do estudo, ele é fundamental, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu preciso ter estudado, eu preciso... Não, ele é fundamental para o pós do evangelismo. Porque daí quando você traz a pessoa para dentro da igreja... Aí que é o lance, aí né? que é o lance. Porque a pessoa que vai discipular lá dentro... Sabe? A igreja que vai receber já em si, né, ela já precisa estar preparada para isso. Né? É assim, hoje, nos dias de hoje, será que a igreja está preparada para receber alguns tipos de pessoas que estão aparecendo hoje, que está começando hoje, como que nós estamos assim, como igreja, como que nós temos essa ação? Às vezes a gente fala, não, eu vou amar, eu vou conseguir, mas e como que vai ser isso na prática, de verdade? Sabe? Então, para isso, nós vamos precisar de uma estratégia. Porque, infelizmente, a nossa limitação humana, cara, a nossa carnalidade faz a gente olhar como um promotor de justiça, sabe? E não como Cristo, que olha como um advogado defensor, sabe? Então, nós precisamos, sim, pôr uma estratégia para isso. Mas para evangelizar, não, cara, só basta a gente amar mesmo. Amar Cristo com toda a força, cara, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o entendimento. E aí eu olhar e falar, cara, tipo, amar o próximo como eu mesmo, se fosse eu. Como que eu queria que fosse? Eu acho que é assim que as pessoas pensam, velho. Acho que é assim. Uma vez a gente foi no Santa Rosa lá, evangelizar lá com o pessoal, assim. Eu não tava muito animado pra ir, não, mas eu fui, tá? Aí a gente chegou lá, cara, e a gente saiu na rua, assim, daí a Adriele foi lá e falou de Deus pra menina. A menina começou a chorar. Eu falei, mano, é muito simples, as pessoas, elas estão carentes a um ponto que cara, se a gente chegar com um bombom, isso que Jesus te ama, isso que já vai tocar essas pessoas. E igual você falou, muitas vezes a igreja ela acaba agindo como uma pessoa que está julgando. E é difícil, velho. Porque, tipo assim, se a gente for levar isso em consideração, se a gente olha uma pessoa que, beleza, caiu em adultério, ou uma pessoa que teve um pecado revelado, exposto, né? A diferença entre ela e eu é que o pecado dela foi exposto, o meu não. Sim. Essa que é a diferença. Porque a gente está no mesmo barco, eu vi falando isso, pessoal. A gente está no mesmo barco. A gente tem algo que a gente luta. A gente tem um certo ponto que se a gente moscar... Todo mundo tem um espinho na carne. Não, todo mundo. Todo mundo tem algo que ele está clamando socorro, falando, Jesus, pelo amor de Deus, eu não quero viver essa situação. Todo mundo tem. Sabe? Então, assim, eu vejo assim que hoje o índice de depressão, o índice de pessoas que estão se suicidando, pessoas que estão tendo síndrome, crise do pânico, etc., cara, é muito grande, justamente porque pela ausência de relacionamento. Sim. São pessoas que estão guardando coisas que ela não consegue dividir com ninguém, porque ninguém se aproxima perto dela com a confiança que ela precisa. Sabe? Eu vejo que as nossas conexões hoje elas são muito rasas, porque elas são conexões na qual você tem algo para me oferecer, eu me conecto em você. Você não tem, eu evito essa conexão.
sabe? Então é uma conexão muito rasa, sabe? E eu vejo que a ausência dessa profundidade é que tem gerado muitas dessas coisas, né? Igual a gente sabe, a gente né, tem vivido essa situação, né, com ansiedade, com crise de ansiedade, com uma das filhas nossas, né? E é difícil para nós. Sim. E a gente vê assim que Jesus tem permitido algumas dessas coisas para que nós possamos aprender. Porque no começo a gente pensava igual alguns pais pensam, é gracinha, é frescura, é coisa da idade, né? É falta de levar uns tapas por orelha e tudo mais. E aí com o tempo, né, eu me aproximando um pouco mais, eu acabei prestando atenção e vendo que não é isso, sabe? É às vezes pessoas que ainda não conseguiram trocar o fardo, sabe, com Jesus, por um fardo leve. Às vezes pessoas que elas querem até mesmo às vezes ajudar muito alguém e elas não conseguem, elas ficam ansiosas com isso, né? A minha menina mesmo, no dia que a gente estava para São Paulo, e aí ela teve uma crise lá na escola, seu pai foi lá ajudar ela, quando eu cheguei, que a gente foi conversar com ela, ela disse para nós o motivo. Qual foi o motivo? A amiga dela estava passando mal, do mesmo jeito que ela. Né? E ela está vivendo um tratamento, tem tido bastante evoluções, então ela foi tentar ajudar aquilo. E aí quando ela se viu impotente diante daquela situação, o que aconteceu? Ativou a ansiedade dela também. Ela acabou entrando naquilo também. Sabe? E eu falei para ela, olha, a gente precisa entender o seguinte, a gente vai ajudar as pessoas, mas nós não somos Jesus delas. E aí a gente oferece a palavra, oferece o amor, oferece o carinho e o tratar do Espírito, sabe? Então, assim, se nós não fizer pelo menos essa parte de oferecer a palavra, o amor, o carinho, uma oração, como é que o Espírito vai tratar? Como é que o Espírito vai fazer, sabe? Então, assim, é por isso que muitas coisas estão acontecendo hoje. É justamente por causa dessa ausência, sabe? O amor ia esfriar, a Bíblia já disse, sabe? Mas nós já sabemos, cara. Sabe o que é o incrível do crente, cara? É que tudo que está acontecendo na atualidade já foi avisado há anos e anos e anos atrás, cara. E às vezes a gente esquece de olhar para isso e falar, nossa, Jesus falou isso lá atrás. Jesus disse que o amor ia esfriar. Jesus disse que nós teríamos aflição, mas era no eterno porque ele estava junto. Jesus disse que viria sobre nós tentações, mas ele tinha escape, sabe? E às vezes a gente não percebe isso. E aí, por isso que muitas das vezes, cara, a tendência nossa como igreja é, enquanto a gente não amadurecer, a gente não é capaz de cuidar de ninguém. E às vezes a gente não vai cuidar nem da gente. Porque uma coisa assim que eu admiro muito no apóstolo Paulo é o que ele fala antes de cear. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Eu só posso ensinar qualquer coisa, eu só posso discipular alguém se eu receber algo de Deus. Se eu não receber, eu sou só um homem falando de mim mesmo, coisas sem fundamentos e que as pessoas não vão conseguir usar para nada. O pregador, coach, eu não tenho nada contra coach, eu acho muito legal, eu admiro, eu acho bacana essa profissão, né? Mas o pregador, coach, ele só vai conseguir injetar em alguém, cara, um gás, sabe? E uma explosão, é igual um nitro, né, do Velozes e Furiosos. Chega uma hora que aquilo acaba, cara. Agora, um pregador, discipulador, cara, é aquele que vai conseguir injetar na pessoa as bases do reino, que vai manter ela sólida. E aí, no dia da aflição, vai descer rio, vai soprar vento, as coisas vão acontecer e aquela casa vai permanecer de pé. Por quê? Porque foi construída sobre a rocha. Sim. E a rocha é Cristo, cara. É a palavra, é o amor, é o ensino, são todas essas coisas. Então, contra essas coisas, não há lei, contra essas coisas, não tem quem possa parar, cara. Né? Então, nós precisamos entender isso como igreja, cara. Para nós amadurecer mais e viver, cara, essas pernas da graça. Esse manifesto de graça. E depois que a gente já foi revelada essa graça para nós, a gente se posicionar dentro do reino e entender, cara. Tem uma coisa que você carrega, tem uma coisa que eu carrego. E a ponto que se você não está praticando essa uma coisa, alguma parte do reino está ficando sem ser revelado, porque você parou de fazer. Sabe? E a única forma de brasa se tornar fogo é conectado com a brasa. Não tem outra maneira de ser. Sabe? Então, você tem uma coisa e eu tenho uma coisa. Sabe? Igual você disse, o meu maior chamado talvez não seja evangelístico. Né? Talvez seja outra coisa. Eu também já me descobri, entendi isso também de mim. Eu não sou o cara do evangelista, né? O cara evangelista. Perdão.
Mas, né, eu entendi que eu sou um discipulador. E para mim ser um discipulador, eu entendi que tem duas características dentro do 5 ministério que compõem esse lado discipulador meu, que é o mestre e o ministério apostólico, né, onde o mestre é aquele que adquire informações para ensino e o ministério apostólico é aquele que prepara pessoas, capacita elas para enviar elas. Sim. E aí, dentro disso, eu entendi que isso é a mesma coisa. Então, se eu sou um formador de heróis, cara, eu vou ter que estar preparado para aquilo, eu vou ter que amadurecer esse lado, eu vou ter que ser essa pessoa. Ah, mas, ô Eric, você não é bom evangelista, ô Eric, você não é bom no ministério profético, ô Eric, você não é bom no ministério pastoral. E aí, o que você vai fazer? Vai negligenciar isso? Não. Eu vou dobrar o meu joelho incessantemente, pedindo, Deus, eu não sou capacitado nisso, e nem naquilo que eu sou capacitado eu sou bom, mas eu sei que em tudo o teu Espírito ele pode me capacitar. Então, quando eu viver situações na qual eu não me sinta favorecido em fazer aquilo, eu me sinta confortável, que o Senhor não me deixe acomodar. Mas que o Senhor me desperte, que o Senhor me incomode, a ponto que eu vou levantar, e se eu tiver que profetizar, eu vou profetizar, se eu tiver que orar, eu vou orar, se eu tiver que amar, eu vou amar, se eu tiver que evangelizar, eu vou evangelizar, se eu tiver que educar, enviar, eu vou fazer. Porque o lance da minha vida é manifestar o teu reino, é alegrar com os que alegram, é chorar com os que choram, e é estar sempre na tua mesa. Porque ali, na sua mesa, onde o pão é partido, é que naquele momento o nosso olho é aberto. É naquele momento que nós conseguimos enxergar que o Senhor é vida e vive. É o único jeito. Amém.